Livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 25, vai dizer a palavra de Deus: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pois, pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os seus outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Glória a Deus. E como eles se não importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Glória a Deus. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma manhã devocional na história deste dia. Glória a Deus. E esse texto vai nos relatar apóstolo Paulo, o livro dos Romanos, a exortação do apóstolo Paulo aos gentios. O texto vai dizer a idolatria e a depravação dos gentios. Os gentios eram um povo que Deus escolheu, um povo santo em que Deus escolheu para a sua glória, para a manifestação da glória de Deus, ao qual, ao decorrer do tempo, dos dias, dos anos, muitos deles começaram a se desvencilhar, a adorar a si mesmo, a adorar uns aos outros, a adorar as coisas que não agradavam a Deus, começaram a entrar pelos seus maus caminhos, caminhos da depravação, caminho da imoralidade, caminho da idolatria, o caminho esse que levaram as suas vidas a desonrarem a presença de Deus. O texto vai dizer que eles mudavam o uso natural, ou seja, o uso natural de si mesmo. Era homem com homem, mulher com mulher. Eram todo tipo de imoralidade, de pecado, pecados esses que afastavam a presença de Deus. O texto vai dizer que o apóstolo Paulo vai exortar aos romanos, os gentios, mas mesmo assim eles não davam ouvido. Glória a Deus. Há um perigo muito grande e quando nós não damos ouvido à voz de Deus, quando então estamos entrando pelo caminho mau, pelo caminho errado, o caminho da imoralidade, quando nós não damos ouvido ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala, é tempo de parar, é tempo de voltar-se a ser santo, a se santificar, a se separar de Deus. E era assim que o apóstolo Paulo exortava os gentios, os romanos, mas mesmo assim não davam ouvido. Há um perigo muito grande em que eles se depararam com a ausência de Deus. Porque Deus fala, Deus exorta, Deus edifica, mas há um tempo em que Deus não falar mais, há um tempo em que Deus se cala, e quando Deus se cala, querido, o texto vai dizer que Deus os entregou às suas paixões infames. E ao perceber que muitos deles, quando queriam se libertar daquelas imoralidades, não conseguiam, os gentios começavam a não ter mais temor a Deus, a não se importar mais com seus pecados. Os gentios praticavam todo tipo de pecado, todo tipo de imoralidade. E o texto vai dizer em que eles não se importavam mais, ou seja, não tinham mais temor à palavra de Deus. Mesmo recebendo a palavra de edificação, de exortação, de alerta dos profetas, do apóstolo,
Mesmo assim, eles não se importavam. E o texto vai dizer, aleluia, em que eles mudaram a verdade de Deus, mudaram a natureza de Deus. Querido, esse mudaram vem de uma só fonte. Que fonte é essa? Fonte maligna, fonte de Satanás, porque é ele que dá as instruções imorais para o homem. Quando o homem se afasta de Deus, Satanás ele começa a destruir a vida do homem. E a primeira coisa que ele faz é tirar a santidade do homem, porque assim, tirando a santidade do homem, Deus não pode coabitar com o homem, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Nós vemos que os gentios começaram a se sentir frios, vazios, depressivos, atribulados, e eles começaram a perceber isso, mas isso era resultado dos seus pecados, do seu afastamento de Deus. Por isso eu digo a você, há um alerta para você e para mim nesta manhã. É tempo de arrependimento. Como que podemos nos libertar de tudo aquilo que tem nos afastado de Deus? É nos arrependendo de todos os nossos pecados. Eu já disse ontem, no manhã devocional, no começo do nosso devocional, que esta semana seria uma semana da graça, da misericórdia de Deus. E é tempo de nos achegarmos à graça de Deus. Como nos achegamos? Não é de qualquer maneira. É primeira coisa, abrindo o coração, é reconhecendo, se arrependendo dos pecados, porque, querido, Deus ele quer fazer a limpeza, mas é necessário que o homem se arrependa. É necessário que a mulher se arrependa e se afaste do pecado. Jesus disse àquela mulher prostituta, vai e não peques mais. O problema é que muitos hoje estão se arrependendo, confessando e voltando para o pecado. Por isso não consegue se libertar. Não é fácil, mas é necessário fazer uma escolha. Que escolha é essa? O profeta João Batista vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 2, mostrai frutos de arrependimento, diz o Senhor. Que frutos são esses, querido? Se afastando, renunciando, fugindo, faça como Daniel, faça como José, fuja do pecado, apague as conversas, redes sociais, apague os contatos daquilo que tem tentado você, daquilo que tem trazido para você uma tentação para te matar. Querido, o arrebatamento está às portas. Você precisa, aleluia, voltar-se para o Senhor. Você precisa fazer uma escolha neste dia, ou céu ou inferno, ou vida de pecado ou vida de santidade, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O texto vai dizer que os gentios estavam mudando a glória de Deus, a natureza de Deus. Muitos hoje estão mudando a natureza de Deus. Quantos casamentos destruídos, querido? Porque os maridos estão querendo mudar o uso natural. Porque as mulheres estão querendo mudar as práticas naturais em que Deus fez, instruído por Satanás. Estão seguindo as doutrinas imorais que o mundo tem ensinado. Glória a Deus. É tempo, querido, de voltar-se para o Senhor, se arrepender, deixar as práticas do mal, porque o arrebatamento está acontecendo, querido. Já vem aí. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, só subirá quem estiver em santidade, em ligação com Deus. Vamos orar nesse momento. Bota a mão no teu coração, fecha os teus olhos, vamos nos arrepender diante de Deus, ajudar, pedir a Deus, o Espírito Santo, que nos ajude a voltar-se para os pés do Senhor, a ter uma vida de comunhão, de santidade com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nesta manhã porque o Senhor tem falado conosco, Pai. Mais uma vez o Espírito Santo fala conosco nesta manhã devocional. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a resistir às paixões. Ajuda-nos, ó Deus, a não cair em laços do inimigo, Senhor.
Espírito Santo, nos mostra, nos avisa, tira da nossa vida tudo que não provém de Ti. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa as nossas redes sociais, limpa nossas redes de comunicação. Tira, Senhor, o incircunciso, o profano, o iníquo, Senhor. Tira o imoral. Senhor, nos dá visão de águia, Senhor. Nos dá visão, nos dá discernimento espiritual, Senhor. Nós estamos aos Teus pés e queremos ter uma vida de santidade na Tua presença. Abençoa este irmão, esta irmã. Ajuda, Senhor. Limpa-os, ó Deus. Perdoa os pecados, Senhor. Restaura a comunhão, Senhor, contigo. Meu Deus e meu Pai, nós Te louvamos, Senhor. Sê conosco, Pai, nesta caminhada tão difícil. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua manhã. Fique na paz do Senhor.